Eu saúdo aos irmãos com a paz do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quero desde já convidar aos irmãos para meditarmos na palavra de Deus que se encontra em um vídeo do pastor Silas Malafaia, em Salmos, capítulo de número 68 e o verso de número 4. Mas antes disso, gente, eu peço um favor para vocês, que se inscrevam no canal, toque no sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe esse vídeo para divulgar a palavra de Deus. Você sabia qual é o nome de Deus? Vou citar o Salmo para você. Salmo 68, versículo 4. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Já. O inimigo anda correndo, o nosso Deus é Já. A qualquer momento a porta vai se abrir, o milagre vai chegar, a vitória vai te alcançar, porque Deus é Já. Quando a gente assiste esse vídeo e ouve o pastor Silas Malafaia pronunciar essas palavras, você sabia qual é o nome de Deus? Ele faz uma pergunta e aí ele mesmo responde. O que eu quero dizer para os irmãos que estão acompanhando este vídeo? Não é falar do pastor Silas Malafaia. Vamos para Deuteronômio, capítulo de número 4 e o verso de número 2. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Quando a gente lê esse verso, a gente já compreende o querer de Deus. Salmos, capítulo de número 68 e o verso de número 4. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele. Ao lermos o texto, a gente percebe que o nome Senhor é substituído pelo nome Já, dizendo que o nome de Deus é Já. O nome de Deus não é Já. O nome de Deus são todos os nomes que você queira falar, contanto que é aqueles nomes que Deus falou aos profetas, aos reis, aos sacerdotes, quem era Ele, o Deus que criou todas as coisas. E agora a gente vai compreender melhor o entendimento do que o pastor Silas Malafaia queria dizer. O que quer dizer a palavra Já? Já está dizendo que é rápido, que é em um momento, que seja resolvido naquele instante. Então comece agora a compreender se o salmista Davi, no Salmo de número 68 e o verso de número 4, ele estava falando algum ensinamento que desse alguma inspiração de Deus para dizer que Deus era Já. Vamos ler agora um salmo de Davi, de número 22, e vamos compreender as palavras que ele vai falar. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Davi estava falando a Deus, orando a Deus, clamando a Deus, para que ele pudesse resolver a situação que ele estava passando, que não era fácil. Vamos ler o verso 2 para entendermos melhor. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Comece a compreender mais ainda. O salmista Davi estava clamando a Deus e Deus não respondia.
Deus não agia naquele momento que Davi estava clamando. Por que Deus não estava agindo? Deus nos ouve. Deus resolve os nossos problemas de acordo com as nossas necessidades. Porque o coração de Deus não é igual ao coração do homem. O homem pede e quer que a coisa aconteça rápido. Imagine agora, se você crê em um Deus já, e você clama a Ele e Ele não responde a você justamente para ver até onde você pode suportar. Porque segundo a palavra de Deus, Ele prova o seu filho para saber se você é fiel a Deus. Seria um ensinamento correto dizer que Deus é já? Ao você pedir qualquer coisa, Deus responde na hora? Não. O salmista Davi está testemunhando isso. Eu clamo de noite e o Senhor não responde. Eu clamo de dia e o Senhor não me ouve. Vamos ler o verso 3 para a gente entender melhor. Porém, tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Aqui começa a Davi entender, por mais que ele estivesse clamando a Deus e que Deus não estaria respondendo naquele momento, e segundo ele, uma expressão ele usou, o Senhor, meu Deus, não me ouves. Era o pensamento de Davi e era o que estava acontecendo. Mas Deus estava ouvindo, Deus estava vendo, porque Deus vê todas as coisas e Deus ouve também todas as coisas. E agora, o que é que ele diz? Porém, tu és santo, que habita nas alturas. E vamos compreender agora que esse Salmo de número 22 é o Salmo justamente do personagem chamado Davi. E Davi disse: em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Ele agora começa a dizer, a geração passada dos descendentes de Abraão clamaram a Deus e Deus ouviu. Quantas das vezes a nação de Israel clamaram a Deus e Deus agiu na mesma hora e muitas das vezes anos depois, até séculos depois, para cumprir as profecias de Deus? Então vamos compreender melhor o texto. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas olha, o próprio Davi falando dele mesmo, dizendo: mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Um rei que foi escolhido segundo o coração de Deus. E comece agora a compreender que esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele age da forma que ele quer. Vamos lembrar quando o povo de Israel estava no Egito, escravo durante 400 anos, que foi o cumprimento da profecia que Deus tinha dito a Abraão, que os descendentes dele seria escravo de uma nação durante 400 anos. Deus ouviu a voz, o clamor daquele povo e Deus suscitou um libertador, um salvador para o seu povo, que foi justamente Moisés. E Deus falou essas palavras para Moisés: ouvi o clamor do meu povo e vi os sofrimentos deles, e agora escolho você para libertar o povo. E depois que o povo de Israel celebrou aquela primeira Páscoa, eles saíram. E quando chegaram de frente com o Mar Vermelho, naquela situação, imagine agora qual foi a ação de Deus naquele momento. Aí sim, Deus agiu rápido. Como? O povo estava clamando a Deus através de Moisés, dizendo: Moisés, se a gente volta, o exército de Faraó nos destrói. E se a gente avança, a gente vai ser morto afogado. Aí Moisés vai falar para Deus esse clamor do povo.
E aí Deus disse para Moisés: diga ao povo que marche, que siga em frente. Então compreenda, Deus, quando quer agir, Ele age. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos que está acompanhando esse vídeo. E que o intuito do vídeo não foi falar mal do pastor Silas Malafaia, mas a oportunidade de falar para aqueles que querem entender a palavra verdadeira de Deus, que não podemos nem acrescentar as palavras de Deus e nem diminuir as palavras de Deus. Que o nome do Senhor nosso Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é Já, e sim todos os nomes que você queira falar, sendo que esteja escrito nas Escrituras Sagradas. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos que está assistindo esse vídeo. Que se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, dê um like para ajudar a divulgar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.